Hola, hola, mi gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Vamos a Estudar Espanhol. Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que parece muito pequena, mas que faz uma grande diferença no espanhol, que é a apocope. Sabe quando você escuta alguém dizer buen dia ou então grande ciudad, pensa, ué, não era bueno? Não era grande? Como isso aconteceu? Exatamente isso que a gente vai esclarecer hoje nesse vídeo, nesse conteúdo para vocês. Então, respira, fica comigo, porque isso aqui é mais simples do que parece. Mas o que é a apocope no espanhol? Vamos pensar juntos. A apocope é quando a palavra perde o finalzinho dela. Sabe aquele final de bueno? Você corta o O e fica buen, que eu mencionei no comecinho. No espanhol, isso acontece principalmente com alguns adjetivos, quando eles vêm antes de um substantivo masculino singular. Pega essa referência, masculino e singular. E como se o espanhol dissesse, não preciso falar tudo aqui, dá para encurtar, como eu mencionei, em buen dia, gran hombre. Mas por que isso exatamente acontece? É algo muito comum nas línguas, economia da fala. A língua quer ser fluida, rápida, natural, e com o tempo essas formas são encurtadas, deixando de ser só costume, e no caso da língua espanhola, virando regra. Ou seja, não é um erro gramatical, não é informal, no espanhol faz parte da norma culta da língua. Então, vamos a alguns exemplos para esclarecer melhor o que é o apocope. Eu tenho a palavra, como eu mencionei, bueno. Se eu coloco antes de um substantivo masculino singular, ela vira buen, como buen dia, buen amigo. Isso não só acontece com a palavra bueno, acontece também com grande, como gran ciudad. Ou seja, perde-se o D e o E do final do grande e fica somente gran. Assim como acontece com primeiro, que vira primer dia, primer amor, assim como acontece com terceiro, que vira tercer capítulo. Alguno vira algum, que fica, por exemplo, algum dia. Ninguno vira nenhum error. Você começa a perceber, você começa já a identificar isso aqui é uma apocope. Agora, presta muito atenção, pois como eu mencionei no começo desse conteúdo, toda regra tem uma exceção, e no caso do apocope também existem. Onde eu paro e peço para que você preste bastante atenção, porque isso faz com que muitos estudantes caiam nesse sentido, pois a primeira exceção que ocorre no apocope é a posição da palavra. A apocope ela só acontece antes do substantivo. Se o adjetivo vier depois, não tem conversa. A palavra volta à forma completa, à sua forma normal. Por exemplo, um gran hombre. Aqui a gente tem o quê? Singular e masculino. Hombre grande. Percebe? A posição muda tudo. O significado muda. E aqui é ainda mais interessante. Gran hombre não é a mesma coisa que um hombre grande? Me diga aqui nos comentários. Mas eu já vou adiantar para você que não. Gran hombre fala de valor, de importância, admiração. Agora, quando eu falo hombre grande, eu estou dizendo ao tamanho, à idade, à fisionomia física. Ou seja, às vezes a apocope não é só a forma, é sentido também. Outro exemplo que sempre aparece é santo virar san. San Juan, San Pedro. Só que a gente precisa ter muito cuidado e prestar muito atenção nessa apocope aqui, principalmente nessa exceção da exceção. Se o nome começa com do ou dó, não encurta, mantém-se o Santo Domingo, Santo Tomás. Entendem? Memorizar, eu sei que isso aí pode ser um pouquinho complicado, mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link do nosso site com conteúdo, com exercícios de fixações para ajudar vocês na memorização desse conteúdo do apocope. Então, confere lá esse conteúdo que vai estar aqui na descrição para vocês. Mas um caso comum que acontece também é com a palavra cualquiera. Cualquiera vira qualquer. Qualquer problema, qualquer dia. Em português, vocês também vão perceber que isso acontece e sim, existe apocope na língua portuguesa. Mas é de um outro jeito completamente diferente da língua espanhola. No português, isso aparece mais na fala coloquial, do dia a dia. Mas no espanhol, especificamente, a diferença é que o apocope faz parte da gramática padrão, da norma culta da língua. Então você vai ver isso muito acontecer em livros, em títulos de filmes, em provas, em textos formais, porque a apocope ela faz parte da norma culta da língua espanhola. Então, como identificar a apocope sem aquele sofrimento? Eu sempre digo que, antes de decidir, faça 3 perguntas rápidas a si mesmo. A palavra ela vem antes do substantivo? O substantivo é masculino e singular? Essa palavra costuma sofrer apocope? E sim para todas elas, então é apocope. E com o tempo isso vira automático e você já percebe, já começa a identificar. Para fechar esse conteúdo sobre o apocope,
que ocorre na língua espanhola, basicamente o apocop é encurtamento, acontece antes de masculino singular, tem regra, mas tem exceções, como eu mostrei para vocês, e entender isso deixa o seu espanhol muito mais natural. Como eu mencionei, eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link para o nosso site www.vamosestudiarespanhol.com.br com exercícios, com conteúdos para te ajudar a fixar ainda mais e melhor esse conteúdo sobre a apocop da língua espanhola. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com outros estudantes, salve para quando você tiver ali dúvida sobre o apocop, tá ali numa questão, percebe ali na palavra, na frase, gran nombre, hombre grande. Será que há uma apocop ali? Não há uma apocop ali? Como diferenciar? Então, volta para esse conteúdo, compartilhando e salvando para sempre que precisar você voltar aqui. Me conta nos comentários qual dessas exceções e, ou melhor, se você já tinha ouvido falar em apocop da língua espanhola. Comenta aqui abaixo e a gente se vê num próximo conteúdo. Acá vamos a estudiar espanhol. Um beijo e hasta luego. Tchau.